Toda religião tem seus mistérios, mas pelo menos um deles já foi decifrado pela ciência. Existem muitas pesquisas comprovando que a espiritualidade tem efeito positivo na nossa saúde física e mental. Pois é, quem acredita em algo, vive melhor. Oi, você tá na Mina e a conversa de hoje é sobre espiritualidade e bem-estar. Afinal, qual a relação entre essas duas coisas? Para ajudar a gente a pensar sobre isso, está aqui o rabino mais querido do Brasil, que eu já conto logo, fez a iniciação judaica dos meus 2 filhos, o Bar Mitzvah. E ele também é escritor, e seus livros já foram lidos por milhões de pessoas. O mais conhecido deles, A Alma Imoral, inspirou uma peça de teatro que está em cartaz incrível há 14 anos. Newton Bonder, muito bom receber você aqui. Muito contente também estar aqui. Para esse papo. Vamos embora. E acho que é importante a gente falar, né, sobre o quanto, né, a espiritualidade tem essa ligação aí com o bem-estar da pessoa, né? Eu acho que é interessante que você sabe que até na área emocional, muitas vezes a gente acha que bem-estar é só estar fisicamente bem, né? Então, demanda as pessoas entenderem que existe toda uma esfera emocional. Sim. De que você tem que tratar, e às vezes você está bem fisicamente, mas se você não estiver emocionalmente bem, não há bem-estar. A coisa não flui, né, que a gente fala. Eu acho que a mesma coisa acontece na dimensão espiritual, que as pessoas não se dão conta de que elas têm uma necessidade de saúde espiritual, que é difícil de falar, porque o corpo tem a dor, o prazer, que são linguagens muito objetivas. Sim. As emoções também têm, porque elas são sentidas. Sim. Né? Então fica difícil a gente, às vezes, entender o que é parte de mim que precisa ser cuidada, que pertence a essa esfera espiritual. Além de ser um dos nomes mais respeitados da comunidade judaica no Brasil, você também é um grande defensor da ideia de diferentes crenças que podem não apenas conviver, mas dialogar, se unir. Por quê? As religiões, elas querem trazer essa dimensão para as pessoas. Então, todas as religiões, quando você vai nas profundezas das religiões, elas se comunicam, totalmente se comunicam. Elas são linguagens. Tem algumas linguagens que são, né, tem a ver com localidade. Então, você tem tradições que são aborígenes, que são do lugar, que são... você tem outras que são construções da cultura. Mas todas elas querem dar uma linguagem. Eu acho que isso é a coisa mais interessante. Elas querem dar uma linguagem para as pessoas poder perceber que elas têm existe essa esfera, essa dimensão na vida delas, e que você tem que, tudo que tem a ver com a sua vida, você tem que cuidar. Né? Então, religião, normalmente, e às vezes as religiões também, como tudo que é humano, se perdem, não sabem fazer isso com qualidade, às vezes fazem isso na contramão, tudo é humano. Sim. Né? Mas ali há uma tentativa de criar uma linguagem para que você possa existir, viver essa dimensão espiritual, cada um da sua... Respeitando uma a outra e aí, convivendo. claro que você tem que respeitar, mas é mais do que respeitar, é apreciar. Porque às vezes eu vou nessas coisas que tem tolerância religiosa. Sim. Tolerância é uma palavra, assim, horrível, né? Porque, assim, tipo assim, ok, já que eu não tenho outra saída... Eu vou te tolerar. É estranho mesmo. É estranho. É. Então, assim, quando você é uma pessoa que vivencia uma tradição profundamente, quando você vê alguém vivenciando a sua tradição, você aprecia aquilo. Você não só tolera. Né? Você acha aquilo uma sofisticação. Assim como é uma falta de sofisticação. Aqui tudo, você sabe que aqui em casa tudo se convive, né? Mas eu acho uma loucura. Aqui a gente tem temos toda esse olhar. Mas com muita apreciação. Com muita apreciação. Eu adoro a dinâmica do judaísmo que a gente tem aqui em casa, por conta do Luciano. Ele super respeita a dinâmica, né? E toda a história do catolicismo. Minha mãe é evangélica, a gente respeita também as histórias dela. Então, assim, o fato de que é diferente, às vezes é menos complicado do que o fato de que não existe. E você, num dos seus livros sobre Cabala, você fala de sexualidade também. E a gente não costuma ver líderes religiosos falando disso, né? Qual que é
falando em bem-estar de novo, qual é a importância do sexo e do prazer para uma vida plena? Total, porque está encravado em nós. Né? Por que a gente tem uma sexualidade? Porque a gente foi... nós não somos um projeto, eu não pedi para nascer, eu não projetei esse... Né? Eu sou um agente de alguma coisa. Então, dentro de nós existe essa construção, que está ligada à procriação e tudo mais, mas ela está formatada de uma tal maneira que eu tenho isso. Independente se eu vou, se eu vou procriar, se eu vou ter filhos ou não, mas eu sou construído dessa maneira. Então, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que atender isso. E você, na verdade, quando você tenta reprimir, você acentua. Né? Então, assim... Quando você reprime a sexualidade, você está acentuando aquela questão. É isso? Tudo que você reprimir, você está acentuando. Parece que você está controlando, mas você não para de pensar naquilo. O que é sexualidade? Porque a sexualidade não é só a libido, né, que é física. Tem uma sexualidade que é emocional, que é a intimidade. A gente precisa de intimidade, assim como precisa de libido. Sim. Existe uma dimensão da sexualidade que é intelectual, que é a minha identidade. Razão pela qual hoje a gente viu crescer uma multiplicidade de gêneros. E quem é assim mais, como é que eu vou dizer, rudimentar, diz assim, não, só tem 2 gêneros. Né? Porque é o óbvio. Biologicamente, você tem ali a construção do corpo de mulher e corpo de homem. Mas a identidade das pessoas, ela é da ordem da sexualidade intelectual. É como eu me vejo no mundo. E o mundo hoje deu vazão a esse entendimento e as pessoas se dizem, claro, cada um tem um corpo, eu vim com esse corpo de homem. Não se resume à biologia. Não se resume à biologia, porque não estamos falando do corpo necessariamente, estamos falando de uma dimensão da sexualidade que é a minha identidade. Que está ligada toda ao corpo emocional. Tudo isso é um tabuleiro. Eu não sou dividido assim, eu não tenho um físico, um emocional. Eu não sou esquartejado assim. Sim. Mas é uma maneira de você entender um sistema. É como o verão e inverno. Não tem verão e inverno. A gente criou um sistema para a gente poder falar, se comunicar, fazer poesia, né, sobre a passagem do tempo. Sim. São formas só de classificar, né? Mas a gente vive isso tudo. Mas a intenção, né, de volta aqui para a Cabala, a intenção é você ampliar, justamente você poder enxergar, não por uma narrativa que já vem construída com o que eu acho, com o que eu sei, né, mas você olhar uma arquitetura, uma plataforma, de caramba, quantos ângulos, quantas possibilidades. E é tão legal, né? Ver as possibilidades é muito bom. Porque estar aberto para ver as possibilidades é muito bom também. E tem a ver com bem-estar. Porque quando você tem uma potência, né, e você não faz uso dessa potência, tem custo no seu bem-estar. É verdade. Isso em todas as áreas, né? Todas as áreas da vida. Milton, prazer te ouvir sempre, viu? Imagina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui, para essa conversa maravilhosa, para a gente clarear um pouco, né? Dialogar, acho importante, né? A gente fazer as pessoas pensarem em determinadas... Eu acho que bem-estar é isso, é você poder ampliar ao máximo, assim, entender o que está em jogo. Adorei nosso papo aqui, muito obrigada, Imagina, viu? querida. Um beijo em casa para todo mundo. Obrigado. E é isso, e você volta com a gente que semana que vem tem mais um papo bem gostoso aqui na Mina, tá? Eu espero você. Um beijo.